E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? É muito fácil, tá galera? Basta você comentar isso aqui ó, de praxe. Eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir. Pois é, comenta isso que no próximo vídeo você tem grandes probabilidades de aparecer, assim como essas pessoas que estão no final desse vídeo já apareceram. Então corre lá pra ver se seu nome já tá lá, beleza? Bora assistir o vídeo comigo. No mundo existem aqueles que procuram pelo turismo bem macabro, tá? E que estão em busca de lugares cheios de morte, destruição e até desespero. Bom, quem tem pavor dessas coisas deve evitar esses locais, isso é muito óbvio, né? Mas esses tipos de destinos podem ser bem interessantes para quem gosta de história, principalmente aquelas que dão muito medo. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o lugar onde nenhum ser humano deveria entrar na Itália. A Centralia. Provavelmente você já ouviu falar da Centralia, ou não, né? Nem todo mundo conhece tudo. Uma cidade que está abandonada faz alguns anos devido a um incêndio em uma mina. Bom, ademais, o fogo arde até os dias atuais, sendo previsto que queime por até 250 anos. Logo, os esforços dos bombeiros e autoridades foram em vão e o fogo não se apaga de jeito nenhum. Por isso, os moradores foram forçados a abandonar o local e se mudar, se tornando assim uma cidade fantasma. Em 1980, a cidade de mineração de carvão de Centralia, lá na Pensilvânia, já abrigava mais de 2.800 pessoas. A princípio, nos anos 50, era uma pequena comunidade com escolas, igrejas, bairros e adultos trabalhadores que extraíam aí mais ou menos o carvão ou trabalhavam em comércio, né? Eles vendiam algumas coisas para sobreviver. Posteriormente, em 25 de maio de 62, a cidade mineira mudou para sempre, pois um grande incêndio da mina local impulsionou o bairro tranquilo para os holofotes da noite para o dia. Colocar fogo no lixo que se amontoava no aterro sanitário era uma prática bem comum lá na Centralia. Em 1962, a prefeitura local inaugurou aí um novo aterro, que era localizado sob a mina de carvão desativada daquela cidade. Então, ao final de maio daquele mesmo ano, os moradores se queixaram do mau cheiro que se espalhava pelaquela cidade. Por isso, a administração municipal convocou alguns bombeiros para colocar fogo nos dejetos e então apagá-los de vez em sequência, né? Entretanto, pessoal, foi uma solução muito ruim, tá? Digamos assim de passagem, que ocasionou aí no abandono da própria cidade, lá Centralia. Primeiramente, os bombeiros conseguiram apagar aquele fogo, aquela chama toda, mas ele voltou a queimar sem parar nos dias seguintes, pois no subsolo as chamas se espalhavam através de uma rede de túneis de mina abandonada. Depois disso tudo, durante as tentativas de apagar o incêndio, especialistas notaram um fator muito importante. Algumas fendas ao redor do aterro sanitário estavam exalando um monóxido de carbono em quantidades muito típicas de incêndios em minas de carvão. Ou seja, tcharam, estava havendo incêndio. Pois é, os moradores da Centralia passaram quase 2 décadas vivendo normalmente sem visitar a zona onde ficava aquele aterro. Porém, pessoal, não é tão fácil assim, tá? A partir do início da década dos anos 80, a situação piorou bastante, pois um garoto de 12 anos quase perdeu a sua vida ao ser tragado por um buraco de 1,2 metros de largura e mais de 40 metros de profundidade que se abriu do nada no quintal da casa onde ele morava. Desse modo, o Congresso norte-americano reservou mais de 42 milhões de dólares para pagar indenizações e retirar os cidadãos daquela cidade. Bom, atualmente, na cidade fantasma vivem apenas 7 pessoas em Centralia, né, que se recusaram a ir embora. Curiosamente, após mais de 50 anos, o chão ainda está em chamas. Pois é, com a estimativa que queime aí por mais 250 anos. A princípio, considerada a menor cidade da Pensilvânia, a Centralia estava condenada ao esquecimento. No entanto, galera, um roteiro escrito por Roger Avary do filme Terror em Silent Hill, dirigido por Christopher Gans, tornou conhecida aí a cidade para o mundo todo. O Castelo Lippe. O Castelo de Lippe foi construído há cerca de 1250 anos atrás pela família dos Osbannans. Tem a fama de ser o castelo mais assombrado da Irlanda e foi um antigo castelo do clã da família O'Carroll. Era a fortaleza dos Carrolls de Elle até 1649. Após esse período, foi entregue aí à família Darby até o século XX. A fama que esse castelo tem de mal assombrado, pessoal, se deve aí a diversos acontecimentos, tá? Incluindo aí o assassinato de um padre em 1532 e por ter sido construído no local de sepultura. Pois é, acredita-se que as obras ocorridas no local durante a construção do castelo contribuíram aí para o deslocamento dos restos mortais, dando origem às atividades paranormais.
A romancista e moradora do castelo, chamada Mildred Derby, em 1909 relatou diversos casos de assombração naquela casa, naquele castelo. O castelo carrega muitos contos aí horríveis em sua história. Pois é, um desses contos é o assassinato de um padre chamado Thaddeus O'Carroll, vitimado pelo irmão Teig. Fato acontecido enquanto o padre celebrava uma missa na capela do castelo. Dá pra acreditar nisso? Pois é, a história diz que após a morte do patriarca Mulroney O'Carroll em 1532, surgiu uma amarga disputa ali entre os seus filhos sobre a sua sucessão. Quem tomaria de conta de tudo, né? Isso culminou em um final trágico, pasmem. Quando Teig aproveitou um dos momentos em que seu irmão Tadeu celebrava a missa, ele invadiu então aquela capela, direcionando um golpe mortal de espada nas costas do seu irmão, que caiu sem vida no altar em frente aos demais familiares. Há relatos de que o espírito dos sacerdotes foi um dos primeiros fantasmas a assombrarem o castelo de Leap. Em 1922, alguns homens que trabalhavam no Leap Castle encontraram aí uma masmorra secreta escondida atrás de uma parede em um canto da capela sangrenta. Quando eles entraram naquele local, encontraram um sinistro buraco negro. Eles fizeram uma descoberta horrível, pessoal. Havia uma grande quantidade de esqueletos humanos acumulados dentro do buraco, em cima de afiadas pontas de madeira. Bom, com certeza, os inimigos e adversários dos O'Carrolls eram empurrados nesse buraco e perdiam as suas vidas dentro aos poucos. Em 1600, a propriedade de Leap Castle passou para a família Derby, como eu falei aqui anteriormente, né? Quando a filha do chefe O'Carroll se apaixonou por um capitão inglês Derby. Seu filho Jonathan Derby escondeu vastos tesouros nas terras do castelo durante a Guerra Civil Inglesa. Os dois servos que o ajudaram a isolar suas riquezas foram mais tarde ali assassinados para garantir o seu silêncio. Derby mais tarde seria preso por traição e, quando libertado anos depois, a turbulência do seu tempo em cativeiro era tal que ele não conseguia localizar o seu tesouro. Conta a história que o tesouro permanece ainda não descoberto em segredo até os dias de hoje. As múmias. Abrigo para a alçada de milhões e milhões de pessoas, as catacumbas de Paris são um popular passeio turístico na Europa. Porém, o que pouca gente sabe é que na Itália há um lugar que pode ser mais impactante do que os subterrâneos mortuários franceses. Trata-se das Catacumbas dos Capuchinhos, localizada na cidade de Palermo, a capital da Sicília. Abertas a visitas de turistas e que expõem uma rede de corredores macabros, os restos mortais de aproximadamente 8.000 homens, mulheres e crianças. As múmias de 163 crianças mantidas nas catacumbas dos Capuchinhos de Palermo, ao norte da Cilícia na Itália, passarão por uma investigação de uma equipe britânica de cientistas que quer finalmente decifrar aí os seus segredos de mais de 200 anos de idade. A expectativa é que o estudo, que deverá usar tecnologia dos raios-x para revelar o interior das múmias, leve então 2 anos para ser concluído e possa contar algumas histórias desses jovens que agora estão em sua memória esquelética. Os pesquisadores querem revelar a causa da morte, histórico médico e ou identidade das crianças, e também as informações que não são conhecidas. Eles focaram em 41 corpos de um período entre 1787 e 1880 que estão em uma capela infantil dentro daquela cripta. O estudo deverá cruzar os achados anatômicos obtidos por meio de raio-x com os registros de arquivos, que incluem 2 livros contando aí com os nomes e anos de morte de possíveis pessoas que estiveram ali. As informações são do jornal The Guardian. Hospital Mental by Barry. O Hospital Mental by Barry surgiu em 1903 na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, como uma fazenda para abrigar pacientes que não cabiam em outros sanatórios superlotados. Entretanto, ele recebeu tantas pessoas que passou a ser considerado uma instituição completa, mesmo sem contar com os recursos para isso, tá? Seu crescimento desenfreado impactou na captação de indivíduos qualificados, e muita gente sem experiência relevante foi contratada apenas para preencher cargos. Além disso, grande parte da equipe foi formada durante a Primeira Guerra Mundial, quando aqueles que se opunham ao conflito foram enviados para trabalhar em hospitais psiquiátricos lá nos Estados Unidos. Esses indivíduos foram essenciais para revelar aí a terrível violência que assolava o sanatório, apresentando relatos de pacientes esfaqueando outros com colheres afiadas e funcionários que frequentemente batiam e abusavam daqueles sob seus cuidados. O mais surpreendente, galera, é que em 1919, 2 enfermeiros confessaram estrangular um dos internados até que seus olhos saltassem. Pois é, que bizarro, hein? Alegando que o ato foi cometido devido a um trauma da guerra. Porém, em vez de serem demitidos e condenados pelo crime, eles continuaram trabalhando naquele local, recebendo inclusive um aumento no salário.
Não era incomum que pessoas sumissem no hospital, sendo encontradas dormindo nos quintais dos vizinhos ou até mesmo mortas em algum canto daquela propriedade. Quanto aos tratamentos, além das famosas terapias de eletrochoque e lobotomias, os médicos do Byberry também utilizavam um método hediondo que sufocava os indivíduos com toalhas molhadas, com relatório da Philadelphia Record em 1946 apontando um dos pacientes que perdeu a consciência por 15 minutos após o procedimento. O uso de analgésicos também era bastante incomum, tá? Dentes eram arrancados sem anestesia e houve relatos de pelo menos um médico suturando a lesão de um indivíduo sem qualquer tipo de sedação. Toda essa brutalidade era justificada com a afirmação de que esquizofrênicos não sentiam dor. Mas enquanto alguns medicamentos eram ignorados, outros eram aplicados sem consentimento. A empresa farmacêutica chamada Smith, Kline French, atual GlaxoSmithKline, recebeu permissão para montar um laboratório no hospital, realizando assim testes obscuros de medicamentos, usando assim os internados como cobaias. Por sorte, as situações absurdas que ocorriam no Byberry começaram a chamar bastante a atenção do público no final da década de 70 e também lá no início da década de 80. Mas esta jornada macabra só cessou por completo em 21 de junho de 1990, deixando muitos traumas e cicatrizes em todos que passaram por ali. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre estes lugares, principalmente aí o Byberry? Pois é, porque nem eu, só depois que eu fiz as pesquisas para esse vídeo. Beleza? Se inscreve e não deixa de se inscrever aqui no canal para ajudar o crescimento do canal. O like é muito importante também, então vai já logo deixar o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.